eu resolvi falar sobre oração. E eu quero aproveitar esse momento para pedir para você que está aqui com a gente, você que está conectado aí na internet, para você enviar esse link aí para uma pessoa que precisa de oração. Porque nós vamos falar sobre o poder de Deus na oração. Na verdade, eu quero dar para vocês aqui 7 motivos pelos quais ou por que você deve orar. 7 motivos. Então, de repente, você conhece alguém que já não ora mais, que já não acredita mais no poder da oração. Eu quero nessa noite que você creia nesse poder. Porque a oração, Ellen White já dizia, que a oração e a fé fazem ou farão o que nenhum poder da terra pode realizar. Tamanho poder há no poder da oração. Então, se você já duvida da oração, não duvide mais. Hoje eu quero que você aprenda comigo ou relembre comigo 7 motivos que vão ajudar você a acreditar na oração. Então, já que nós estamos falando sobre oração, eu quero convidar você então a fechar os seus olhos para falarmos com Deus mais uma vez. Nosso Pai, nosso Rei, obrigado porque estamos aqui nesse momento para adorá-lo em espírito e em verdade. E nesse momento, ó Pai, nós vamos abrir Tua Palavra. E a Tua Palavra, ela é luz, ela é vida, a Tua Palavra é salvação. E pedimos que nesta hora, quando a Tua Palavra for aberta, o Teu Espírito invada a nossa vida, de uma forma que nós possamos compreender as Tuas verdades e praticar em nossa vida. Hoje, especialmente, o tema é oração. E nós vivemos em tempos difíceis, em que precisamos vigiar e orar. Então nos ajude, Senhor Deus, a tomar posse dessa ferramenta maravilhosa que é a oração e praticar a oração dia após dia. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Eu vou fazer aqui, como eu disse, vou dar 7 motivos pelos quais nós devemos orar. E para cada motivo, eu vou aqui citar um texto da Bíblia. E eu não vou colocar no telão, eu não criei um PowerPoint para isso, porque eu quero que você tenha a sua Bíblia aí na sua mão. Pode ser de forma digital, pode ser no celular, ou pode ser, como eu tenho aqui, a minha Bíblia física. Mas é importante você ler comigo os textos, quem sabe aí sublinhar, porque o que eu vou falar aqui não é uma coisa que eu acho que dá certo, não são motivos que eu acho simplesmente que funcionam, mas são motivos bíblicos pelos quais devemos ter a certeza que orar funciona. E o primeiro motivo que eu quero destacar com vocês está registrado em Jeremias, no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, verso 12. Jeremias 29, verso 12. Ali nós temos um trecho da promessa do próprio Deus, onde ele diz assim: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. O primeiro motivo que eu quero destacar aqui é que nós devemos invocar o nome de Deus, simplesmente porque Ele nos deu a certeza de que quando nós o invocamos, Ele nos ouve. Então esse é o primeiro motivo. Se você precisa de oração, se você tem uma causa no qual você tem lutado, você precisa entender que tem que invocar o nome de Deus, porque isso significa clamar com fé, como um amigo que chama um amigo quando precisa de ajuda. Quando você clama a Deus, quando você invoca o nome do Senhor, você está clamando por ajuda e Deus te ouvirá. Esta é uma certeza que nós temos. Então o primeiro motivo que eu deixo para a igreja, que eu deixo para você que nos assiste, você precisa orar, porque você precisa de invocar o nome do Senhor na sua vida. Às vezes nós passamos por dificuldades, por problemas, e quando as coisas são diferentes do que nós queremos para a nossa vida, quando as coisas dão errado, às vezes nós praguejamos, às vezes a gente grita, ofende, xinga, magoa, mas não é essa a receita bíblica. Se as coisas não vão bem, se as coisas estão difíceis, e no contexto aqui de Jeremias, o povo estava cativo, o povo estava em terra estranha, e Deus disse: invoquem-me e eu vos
ouvirei. Então, amigo, amiga, irmão, irmã, precisamos invocar o nome do Senhor. E quando fazemos isso em oração, a Bíblia nos dá certeza que Deus nos ouve. Deus ouve o nosso clamor. Deus ouve o nosso pedido. Deus ouve a nossa oração. Então, primeiro motivo, invoque o nome do Senhor. O segundo motivo que nós temos que orar está registrado em Tiago, capítulo 5. Agora venha comigo no Novo Testamento, capítulo 5, verso 17 e verso 18. Tiago, capítulo 5, verso 17 e verso 18. Na minha tradução eu leio assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. O segundo princípio, ou o segundo motivo que você deve orar, é que todos nós podemos orar. Tiago aqui nos lembra de que de que Elias, ele era uma pessoa simples, era uma pessoa comum, como eu e você somos comuns. Eu e você somos pessoas que erram, que falham, somos pessoas normais. Elias também era assim. Mas Elias, ele orou, e a Bíblia diz que o que ele pediu para que acontecesse, aconteceu. Ele orou para que não chovesse, não choveu. Ele orou para que chovesse, choveu. Isso mostra que eu e você, nós podemos orar, e Deus vai nos ouvir. Muitas pessoas pensam o seguinte: eu preciso de uma oração de um sacerdote, preciso da oração de um pastor, uma oração do ancião da igreja, porque eles são poderosos. Amigos, pastor é ser humano como você, o ancião é ser humano como você. Nós todos somos pecadores e carecemos da graça de quem? De Deus. Portanto, todos nós precisamos orar, e todos nós podemos orar. Eu me lembro uma vez que eu fazia evangelismo na região de Campinas, e eu visitava muitas pessoas, e eu visitei uma senhora, a pedido de uma irmã. E quando eu cheguei naquela casa simples e humilde, aquela senhora me recebeu com muita má vontade, e eu posso dizer que parecia que ela tinha raiva no olhar. E ela disse assim: você é pastor? Eu disse: sim, eu sou o pastor da igreja adventista. Pois você não é bem-vindo na minha casa, ela disse. E eu falei: por que você diz isso? Porque eu não acredito em pastor nenhum, ela falou. E então eu falei: por gentileza, me explique melhor por que você não acredita em pastor nenhum. E então ela me disse que há algum tempo atrás, ela levou o seu filho a uma igreja. Aquele menino de apenas 5 anos sofria com crises de epilepsia. E ela foi até uma igreja e chegou até o sacerdote, o pastor daquela igreja, e pediu para que o pastor orasse, porque ela acreditava que se o pastor orasse, aquela criança seria curada. E então o pastor falou: sim, eu vou orar, mas para curar o seu filho, eu cobro R$500. E aquela senhora humilde, na esperança de ver o seu filho ser curado, ela pagou os R$500. E então aquele pastor fez todo aquele teatro e a sua oração, e adivinha o que aconteceu? A criança não foi curada. Logo que ela teve a sua primeira crise, aquela irmã voltou até a igreja, e quando chegou lá no pastor, falou: pastor, algo deu errado, porque o meu filho ainda está tendo crise, ele não foi curado. E o pastor disse: é porque você não tem fé. Fácil dizer isso, né? Depois de pegar o dinheiro daquela humilde senhora e acusá-la de não ter fé, e por isso não ver seu filho ser curado. Aquela mulher teve a figura pastoral totalmente destruída na sua frente. Não cria em mais ninguém. Aquele dia eu pude abrir a Bíblia com ela e mostrar que há falsos mestres e falsos profetas que espalham a mentira e enganam as pessoas.
que ela não deveria pensar que toda figura pastoral é assim. Pedi para que ela me desse uma chance e que nós estudássemos a palavra de Deus. Não prometi nada a ela, a não ser as promessas da Bíblia. E para a honra e glória do Senhor, eu pude ver aquela irmã sendo batizada nas águas. Sabe, quando a gente acredita mais que as pessoas têm mais poder, que as pessoas são figuras religiosas, poderosas, nós somos tentados a terceirizar a nossa fé. Mas a Bíblia nos chama de forma individual, cada um buscar ao Senhor. E o texto que nós lemos, de um herói da fé, que era Elias, nos mostra que todos nós podemos nos achegar confiadamente no trono da graça. Deus ouve a oração de todo filho seu. Por isso, não pense que sua oração não passa do teto da sua casa. Não pense que Deus não ouve porque você comete seus erros. Todos nós podemos e devemos orar. Terceiro motivo pelo qual você deve orar está registrado aqui no Evangelho de João, agora capítulo 14, verso 13 e 14. João 14, 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei, diz Jesus. O terceiro motivo que você deve orar é porque Jesus tem o poder. Uma oração respondida não é porque eu orei e assim, no meu poder, nos meus méritos, Deus olhou para mim e falou: Danilo, vou responder a sua oração, vou atender a sua oração. Não, nós sempre oramos e clamamos a Deus, mas oramos em nome de Jesus, porque é dele o poder, é em Jesus que tem a infinita graça, é ele que quando clamamos, é ele que intercede por nós junto ao Pai, dizendo: Pai, meu sangue pelo Danilo, Pai, ouça a oração desse servo, da sua serva, do seu filho, da sua filha. É no nome de Jesus. O poder da oração não vem de nós, o poder está em Jesus. Nele reside toda a força e toda a autoridade nos céus e na terra. É Jesus que responde a oração, é Ele que torna tudo possível. Então não se esqueça, a oração é em nome de Jesus, porque é dele o poder. Quarto motivo que você deve orar, Tiago novamente, abra aí sua Bíblia. Eu avisei você que nessa noite iríamos caminhar pela palavra. Então abra sua Bíblia aí agora, novamente no livro ou na carta de Tiago, capítulo 5 novamente, verso 16, esse capítulo 5, Tiago fala bastante sobre oração. E no verso 16 ele diz: confessai, pois, os vossos pecados aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia e súplica, ou a oração do justo. A oração, amados, ela traz cura. Esse é o quarto motivo. Muitas vezes a cura que precisamos não é somente uma cura física. Muitas das vezes, ou na maioria das vezes, nós mais precisamos de uma cura espiritual do que física. E quando a gente ora, é como se nós nos assentássemos no divã de um grande psicólogo, que é o nosso Deus. E se há uma coisa que hoje as pessoas se preocupam muito, é com a sua saúde mental, não é verdade? Pessoas pagam fortunas para poder ter hora com um psicólogo, um psiquiatra, para poder despejar suas frustrações, seus ressentimentos.
e assim ouvir palavras que podem mudar a rota da sua vida. E ok, está tudo certo fazer terapia, mas não há terapia melhor do que a oração. Não há terapia melhor de confessar os pecados para Deus e saber que Ele ouve, atende e conduz a vida do justo. Então, se você precisa de um psicólogo, de ajuda profissional, tudo bem. Não estou dizendo para negligenciar isso. Deus usa os profissionais, sabia? Médicos, psicólogos, Ele usa muitas pessoas. Mas tente primeiro o maior de todos os psicólogos, o médico dos médicos. Tente falar com Deus, porque uma oração, ela pode te trazer cura. Quando você se derrama aos pés de Jesus, você encontra cura. Quando você abre o coração ao psicólogo dos psicólogos, o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, Ele te dá cura. Orar faz bem. Experimente orar. Quinto motivo, agora eu quero voltar com você em Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, verso 29. E assim diz a palavra. Jesus aqui enfrentava um grande desafio de uma pessoa que estava endemoniada, e Jesus disse assim: esta casta não pode sair senão por meio de jejum e oração. O quinto motivo que você deve orar é que a oração liberta. A oração liberta os cativos que estão amarrados pelo vício e pelo pecado. A oração liberta. Quando a gente clama, Deus atua poderosamente. Agora é claro, não adianta apenas orar pedindo libertação se não quer ser liberto. Não adianta orar se Deus te dá as oportunidades para você romper com o pecado, mas você continua no erro. A oração liberta. Deus abre as portas, Deus quebra as correntes, mas é necessário fazer o que está ao meu alcance. Talvez essa noite eu fale para alguém que já cansou de orar, porque está afundado no pecado, está afundado no vício, no cigarro, na bebida, na pornografia e não consegue sair. Mas eu pergunto, o que você tem feito para não ter acesso a essas coisas? Porque se alguém está preso no vício, se tiver cigarro em casa, vai fumar. Se tiver bebida em casa, vai beber. Se tiver acesso à pornografia, vai acessar. A oração liberta. Meu irmão, minha irmã que está nos assistindo aí. Talvez alguém que esteja aqui no auditório. A oração liberta, mas faça a sua parte. Não tenha as coisas que te fazem cair por perto. Liberte-se. Na oração e no poder de Deus, Deus vai dar força para você vencer. Mas as decisões terão que ser tomadas no seu coração, para se livrar daquilo que te faz cair. Mas eu repito, a oração liberta. Sexto e penúltimo motivo. Mateus capítulo 21. Volte mais um pouquinho aí a sua Bíblia. Mateus 21, verso 21 e verso 22. Assim diz a palavra de Deus. Jesus, porém, lhe disse: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal coisa sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo,
recebereis. O sexto motivo é que se você quer ver um milagre, ore, porque quem ora vê milagres. Quem ora vê coisas impossíveis acontecendo. Quem persevera em oração vê o agir da mão de Deus. Porque uma vez Ellen White escreveu no livro Caminho a Cristo, que a oração move o braço da onipotência. A oração move o braço da onipotência. Quem esteve nesse último encontro das mulheres aqui no NASP, nesse domingo, pôde ver um milagre. Uma mãe que orava há anos pelo seu filho, recebe a sua ligação, aquela ligação que toda mãe que ora pelo filho, que está afastado, sonha e espera acontecer. Qualquer ligação, tarde da noite ou de manhã, que vem do filho, pode ser aquela resposta à oração, até que um dia o filho realmente liga: mamãe, estou voltando para Jesus. Meu batismo vai ser lá no NASP, dia tal, tal horário. E lá estava a mãe. Pude ver o brilho nos olhos, não somente pelas lágrimas que corriam no rosto, mas porque a oração foi respondida. E não há milagre maior do que alguém, um jovem, voltar para Jesus. Alguém entregar a vida a Cristo, é o primeiro grande milagre. Um coração humano, duro, se dobrando ao Altíssimo. Eis um grande milagre. Talvez você pode pensar, mas esse não é um milagre, pastor, para aquela mãe era. Para toda mãe que ora, clamando por um filho, para que ele volte ao lar, que volte à casa do Pai, que volte para Jesus, é um milagre. E talvez há alguém aqui, ou alguém está nos assistindo, que está clamando pelo filho, pela filha que está afastado. Continue orando. E talvez não seja esse o motivo, talvez alguém aqui esteja orando e clamando por cura, por um milagre, então continue, porque quem ora vê milagres. Jesus falou que tivermos fé, podemos mover montanhas. Tudo é possível quando cremos. Quer ver um milagre? Ore. E o último motivo, talvez muitas pessoas pensam assim: olha, eu já cansei de orar, porque eu não sei como orar, não sei se de repente está errado o formato, a maneira. Sabe por que você deve orar, irmão, irmã? Simplesmente, Mateus 7, verso 7, nos dá uma simples lição. Mateus 7, verso 7 diz assim, você conhece esse texto. O texto diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Talvez você não tenha entendido tudo que eu falei aqui. Talvez você ainda ache que orar é algo difícil, mas eu espero que você tenha entendido nesse verso que basta pedir, basta ir até Jesus, basta clamar. Deus te ama e quer fazer coisas maravilhosas na sua vida, mas se você não pedir, se você não clamar, você não verá o agir de Deus, o mover de Deus, porque nós precisamos entender uma coisa: precisamos ir até Jesus, humildemente, e pedir, e clamar, e Ele vai nos atender, basta pedir. Não há pedido impossível para Deus, não há pedido pequeno para Deus, o que há é o seu coração, e o seu desejo, a sua vontade, o que você precisa, e Deus vai responder. Claro que talvez a resposta de Deus não seja exatamente o que você quer, talvez a resposta de Deus seja diferente do que você quer, mas Deus vai responder. Basta pedir. Jesus nos lembra que todo o que pede, recebe. Talvez alguém aqui esteja reclamando que não recebe bênçãos, que não vê milagres, que não vê o agir de Deus. Eu pergunto, amigo, amiga, você foi pedir? Você foi clamar?
Você foi falar com Deus para que Ele cuide dos pequenos detalhes ou dos grandes momentos da sua vida? Basta pedir. Se você me permite, eu quero lembrar com você então esses 7 motivos. Primeiro motivo: invoca-me que eu te ouvirei. Segundo motivo: todos nós podemos orar. Terceiro, Jesus é que tem o poder de atender nossas orações. Quarto, a oração traz cura. Quinto, a oração liberta. Sexto, quem ora vê milagres. E por último, basta você pedir. Basta você pedir. Eu quero encerrar contando uma história. Há muito tempo atrás havia uma aldeia no Oriente Médio que sofria com a falta de chuva. E como a chuva não vinha, não regava os campos, não nasciam plantas, não nasciam os insumos, eles não podiam colher, as pessoas estavam famintas e eles estavam desesperados. Mas havia um pastor naquela aldeia. E o pastor então decidiu reunir todo mundo para orar. E ele marcou um dia e uma hora, em um local no meio da lavoura, para que as pessoas fossem lá orar. E toda a aldeia foi. Quando a aldeia estava reunida e o pastor ia começar o momento de oração, para que os céus se abrissem e começasse a chover, para que eles clamassem, para que Deus fizesse um milagre, uma jovenzinha chamada Ana, ela chega para essa reunião com um guarda-chuva vermelho. E todo mundo daquela aldeia começou a rir de Ana. Imagine aquele burburinho, todo mundo olhando para Ana, e Ana ali com o seu guarda-chuva, e o tempo seco, o sol torrando, esturricando todo mundo, e ela clamando no seu coração. O pastor pede para que todos fiquem em silêncio, e ele pergunta: por que você trouxe o seu guarda-chuva? Ela diz: pastor, o senhor chamou a gente para orar, e eu sei que quando nós começarmos a orar, Deus vai atender nossa oração. O pastor naquela hora disse assim: com esse espírito dessa jovenzinha, que trouxe o seu guarda-chuva com fé, vamos orar. E a história diz que poucos minutos, o céu que estava azul foi ficando negro. Trovões começaram a aparecer e as gotas começaram a cair no céu. Sabe por quê? Porque no meio de muitas pessoas que estavam ali para orar, somente porque houve um convite de alguém, estava uma jovenzinha que creu, que acreditou no poder da oração. Querido amigo, querida amiga, irmão e irmã, você que nos assiste aí na internet, vivemos em tempos difíceis, em tempos de incredulidade. Vivemos numa era da história em que as pessoas não clamam mais a Deus, não invocam mais a Deus, não acreditam mais em milagres, não acreditam mais que se orar, que se clamar, Deus fará maravilhas. Não há mais essa crença. Os tempos são difíceis, mas eu posso dizer que são nessas horas, que são nesses momentos da história que Deus age, e nós precisamos acreditar no poder da oração. Se você não tem acreditado o suficiente, se você tem achado que o problema é com você, se você tem achado que não tem feito o que é correto, se você tem achado que não está sendo ouvido por Deus, eu espero que nessa noite você entenda: Deus te ouve. Continue clamando. Temos que crer. Há poder em quem ora, porque esse poder vem de Jesus, e Jesus nessa noite quer ouvir a sua oração.
Nós vamos ouvir uma música agora. E se você precisa de algo do Senhor, eu gostaria que você aproveitasse esse momento para pedir, para clamar, para orar. Enquanto você ouve essa música, em atitude de oração, fale com Deus. Converse com Ele, de repente pensando: Senhor, confessando a Ele: eu tenho falhado, eu tenho errado, não tenho te buscado. Senhor, eu não tenho feito o que o Senhor pede na Tua palavra. Senhor, eu não tenho acreditado no poder da oração, mas Senhor, a partir de hoje, eu quero esse poder, eu quero essa ferramenta na minha vida, eu quero acreditar, eu quero orar, quero ter uma vida de bênçãos, de poder. Eu quero convidar você nessa hora, enquanto você ouve essa música, a fechar os seus olhos e orar, e falar com Deus. Eu gostaria que você clamasse por aquilo que te incomoda, aquilo que dói no seu coração, mas fale com Deus. E à medida que você for conversando com o Senhor, eu quero convidar você a ficar em pé. E então nós vamos encerrar esta noite, este culto, com uma oração, crendo que Deus nos ouve, crendo que há poder. O mundo já ouviu de muitos nomes que diziam ter poder para curar. Mas onde estão aqueles cujos nomes arrastarão multidões? Eu sei de alguém que muitos já tentaram apagar seu nome e dele desfazer. Mas esse nome é santo e poderoso, nome eterno, glorioso. O nome é Cristo Jesus, aquele cujo nome tem poder para curar. É Ele quem sustenta o universo em seu lugar. Somente Cristo Jesus é o príncipe da vida, o verdadeiro e grande eu sou. O seu nome nos liberta, esse nome é sem igual. Cristo, o nome é Cristo. Milhões procuram hoje por milagres em Maria, em José, em Abraão. Adoram sem cessar a criatura e esquecem o Criador. Amigo, eu lhe convido, vem agora adorar somente o Autor da criação. A Ele entregue toda a sua angústia e receba a vitória. O
aquele cujo nome tem poder para curar. É Ele quem sustenta o universo em seu lugar. Somente Cristo Jesus é o príncipe da vida, o verdadeiro e grande eu sou. O seu nome nos liberta, esse nome é sem igual. Somente Cristo Jesus, Príncipe da vida, o verdadeiro e grande eu sou. O seu nome nos liberta, esse nome é sem igual. Somente Cristo Jesus é o príncipe da vida, o verdadeiro e grande eu sou. O seu nome nos liberta, esse nome é sem igual. O nome é Cristo. O nome é Cristo. Ele é meu Cristo. Oremos. Nosso Pai, nosso Rei, estamos aqui, Senhor Deus, em oração, sabendo que o Senhor se inclina para nos ouvir, porque o Senhor nos disse que quando nós invocarmos o Teu nome em oração, o Senhor nos atenderá, o Senhor nos ouvirá. Está na Tua palavra. Então nós cremos que nesta hora estamos falando contigo, ó Senhor, Deus Altíssimo. Por isso pedimos misericórdia. Misericórdia, Senhor, porque nós somos pecadores. Pedimos que o Senhor perdoe as nossas transgressões. Misericórdia, Senhor, pelas nossas falhas, nossos erros. Pedimos humildemente que o Senhor ouça esta oração, este clamor, não porque nós temos méritos, porque não temos. Nós estamos aqui apenas com o coração aberto. E todos nós, Senhor Deus, temos motivos aqui pelos quais precisamos do Teu poder em nossa vida. Precisamos de respostas. Precisamos que o Senhor nos atenda. Alguns clamam por pessoas, alguns clamam pela saúde, alguns clamam por um milagre, alguns clamam por um desejo especial. Mas, Senhor Deus, acima de tudo isso está a Tua vontade. E nos dê humildade para sabermos que a Tua vontade é soberana em nossa vida. Para sabermos que a Tua vontade é o suficiente para a nossa vida. Então, em nome de Jesus, Senhor Deus, faça a Tua vontade sobre cada um dos Teus filhos que estão aqui, que nos assistem na internet e que nos assistirão em algum momento. Faça a Tua vontade, Senhor Deus. Mas ouça o nosso clamor, te imploramos. Ouça os Teus filhos e responda como achar melhor. Mas por favor nos responda, nos abençoe, ó Senhor, nos dê a certeza da Tua presença, nos dê a convicção de que o Senhor nos ama e cuida de nós. Por favor, Senhor Deus, perdoe os nossos pecados. Nós clamamos, oramos, em nome de Jesus. Amém.